Fala, Maciço! Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Maciço Cast. Hoje o primeiro Maciço Cast internacional, né? Mas com pessoas que já estão criando seus vínculos aqui com o Maciço de Baturité, mas recebendo hoje também de uma forma inédita 3 convidados. Uma pessoa da cidade de Acarape, aqui, né, que compõe uma das cidades que compõem o Maciço de Baturité. E aí vamos receber também 2 estudantes que já estão criando seus laços aqui com a nossa região. Um que vem de Angola, né, e outro que vem lá da Guiné-Bissau. E aí eles vão se apresentar daqui a pouco. E aí quem já acompanha a região do Maciço de Baturité sabe os motivos dessas pessoas estarem por aqui. Mas vamos deixar que eles se apresentem. Queria cumprimentar aqui e agradecer mais uma vez pela presença de vocês. A gente vai falar de um projeto bem massa que vai acontecer nos próximos dias na cidade de Redenção, em Acarape. Mas vamos deixar essa conversa um pouquinho mais lá para frente. Queria saudar primeiramente a Meg, né? Deixo que ela fale aí, que se apresente aí, que dê as suas primeiras palavras. Por favor, Meg. Olá, boa noite, Laison, boa noite, cidade de Pacoti, Redenção, Acarape, Maciço inteiro. Eu me chamo Meg Lima, sou produtora cultural, aqui atuo em eventos aqui no Maciço de Baturité. Sou estudante de antropologia da Unilab, né? E a gente veio aqui conversar um pouco com o Laison, né? Nesse programa muito interessante, esse podcast. A gente se interessa bastante por esses novos formatos de mídia, né? O podcast já é uma coisa que já ocorre, mas ganhou muito espaço, né, no nosso dia a dia. Então, é um prazer estar aqui. A gente agradece demais essa oportunidade. Eu que agradeço. Afonso, pode dar aí seu primeiro parecer? Boa noite mais uma vez. Boa noite, Maciço. Boa noite, Acarape. Boa noite, Redenção. Boa noite, Angola, né? Caso tiverem a ver amanhã essa entrevista, né? Com o podcast do Maciço. Começo por me apresentar, né? Sou Afonso Fortunato, estudante da Universidade Unilab, curso de Sociologia. Faço parte também do projeto Palco Aberto, né? Um projeto que está aí com uma grande dinâmica, né? E também agradeço aqui o convite do Laison, né? Por esse momento muito importante. Então, passo a palavra para o Emílio, né? Para dar também para fazer a sua apresentação. Vamos lá, Emílio. Você que é lá da Guiné-Bissau, seja bem-vindo. É nós mesmo, né? Eu sou Emílio Santos Fernando Júnior, como eu apresentei. Eu sou de nacionalidade guinense, eu já terminei Sociologia, né? Agora estou no mestrado. E que, na verdade, esse tipo de programas é um programa muito inovador, né? Um programa que sempre eu me considero como tanto nacional como internacional, né? E eu sei muito bem que unilabianos, né, vai assistir isso, vai perceber isso, de que quanto mais essa iniciativa fantástica da Margarida e o Alonso, né, esse novo evento, primeira edição do Palco Aberto, é fantástico a gente pensar sobre isso, a gente levar a nossa diversidade, as nossas culturas por mais partes do Maciço de Baturité. Então, o podcast realmente, a gente agradece muito por essa oportunidade de nós tentar expandir quem somos nós, né? O que é que nós podemos fazer, o que é que nós podemos recriar sobre o mundo, pensar sobre nós. Isso é importante, agradeço por tudo, sempre a gente está na frente, a gente está na luta, é nós. Beleza, muito bem. Então, como a gente já deu essa primeira pincelada aí em quem são os nossos convidados, a gente vai tentar se organizar aqui, né? Estamos em 4 pessoas, a gente vai tentar se organizar aqui para a gente deixar as ideias muito claras, né? Então, acho que eu vou passar logo a fala aqui para a Meg, né? Para que ela conte um pouquinho sobre essa proposta de um evento híbrido, né? A gente tem escutado tanto falar nesses últimos dias sobre esse hibridismo. Eu que sou professor, né? Estou falando sobre a minha realidade de dentro de escola, de fazer um ensino híbrido, mas e aí? O que é esse evento híbrido, né? Qual é essa proposta? Conta aí um pouquinho para a gente.
Bom, gente, primeiro, né, a gente está voltando, né, os eventos, né, por muito tempo durante a pandemia, a gente só pôde ter eventos online, né, então, com essa nova regulamentação, né, do isolamento social, né, então, os novos decretos, né, eles já estão permitindo, né, a utilização, né, de espaços para eventos, né, eventos sociais, eventos culturais. Em Fortaleza, né, na capital, esses eventos são muito mais frequentes. Aqui no Maciço, a gente teve pouca, mas assim, acontece também, né, os eventos híbridos. Aqui na Unilab a gente já começou alguns, né, que é um evento que ele acontece virtualmente, né, uma parte dele vai ser virtual, mas também ele é aberto, né, para uma porcentagem de convidados, de pessoas, né, para assistir presencial o evento, né, e nós, assim, a gente tem essa responsabilidade, né, também com a segurança, né, com o estímulo, né, a proteção também em momento de pandemia, então a gente acha que no momento a gente não pode, né, extrapolar todas essas barreiras sanitárias, a gente tem que obedecer. Então, a nossa proposta é um evento híbrido, né? Que ele vai acontecer no canal do YouTube, também em lives também pelo Instagram, e vai estar acontecendo também para 50% da capacidade do Complexo Abolição, né, para estudantes, professores, né, da Unilab e também da região. A gente tem percebido que tem tido, né, essa aderência aqui da região toda. E a gente veio conversar aqui com o público, mostrar essa proposta, né, para as pessoas, né, trazer o nosso público também para conhecer essa proposta do Maciço Cast, que a gente gostou muito, se interessou muito. Né? Na Unilab a gente já tem alguns estudantes que fazem alguns podcasts, e aí a gente acha importante, né, haver essa interação, né, porque fazem parte da mídia local, né, então é interessante que a gente valorize, né, esse tipo de informação feita pelo Maciço, para o Maciço, né, e que a gente produza dentro do nosso contexto também, né, que o evento é dentro do nosso contexto, dentro do Maciço. Ele não é imitando os eventos de Fortaleza ou de outras capitais, ele é de acordo com as nossas possibilidades, né, aqui do Maciço, e ele acontece dessa forma, né, ele é organizado pelos estudantes da universidade, né, então ele é um evento também universitário, não tem a ver com as voltas às aulas, as aulas ainda vão ser bem depois, né, que vai ser liberados, mas é isso, vou passar a palavra para o Alonso depois, ou para você. Não, assim, é a primeira experiência, obviamente, né? Ninguém nunca fez nada parecido. Então ele vai acontecer de forma simultânea, né, Afonso? Ele vai acontecer para um público reduzido, respeitando, obviamente, todas as normas, mas também a turma vai poder interagir de onde ela estiver assistindo. Pode ser aqui das cidades que abastecem a Unilab, não é isso? Sim. E com relação ao evento, né, a gente também terá algumas programações, né? E com relação à programação, a gente tem no primeiro momento a recepção dos influenciadores digitais, né? E vão estar com a gente durante esse percurso da nossa organização, né? A gente vai fazer a recepção dos influenciadores. Em seguida teremos a tenda sonora, né, com 3 DJs que são também do município, né, já residiram aqui, uns residem aqui, né. Entre os DJs tem o DJ brasileiro, né, tem o DJ também guineense, né, e tem o DJ angolano, né. Em seguida teremos também apresentações, teremos apresentações de MCs, 2 MCs, um daqui de nacionalidade angolana, né, que é também estudante da Unilab, e o outro MC é da cidade de... Qual a cidade mesmo? Pajuçara, né?
a Jussara. Ele que também tem feito músicas, né? É um MC também conhecido, né? E é basicamente isso. Nosso evento terá mais outras propostas, mas a gente ainda está aqui a analisar, né? O que a gente pode trazer como proposta para a programação. Teremos também algumas comidas típicas, né, no evento, e não só. Outros tipos também, enfim. Né? E depois teremos também momento de poesia, né? Momento de poesia também de um estudante da Unilab, né? Que também vai trazer algumas poesias. E é basicamente isso. Então o projeto... vou passar... Sim, pode falar. O projeto ainda tá em construção, né? Ele ainda está... As atrações ainda estão sendo... como é que eu posso dizer? Ainda estão sendo programadas, né? Existe uma tenda sonora, já tem a ideia da participação dos influencers e de alguns artistas já confirmados, né? Sim, já. E você falou aí de nacionalidade de alguns desses artistas, né? Essa turma vai tocar, DJs, né? Vão tocar músicas locais? Como é aí? Como é que tá essa história do repertório? Qual é a proposta desse repertório dessa turma? Com relação ao repertório, né? Eu vou trazer o Emílio, né? Emílio também, que é um dos DJs que vai estar na noite. Diretor da tenda sonora, né? Ele que vai falar também sobre essa parte dos DJs, né? Eu acho que ele vai falar mais sobre isso. Emílio, antes de passar, né, a fala para você. Você já está na Unilab há quanto tempo, né? E a ideia de DJ, de ser DJ, de se tornar DJ, ela nasce aqui ou ela já vem lá de Guiné? Tá contigo aí a palavra. Bom, acho que eu vou falar mais tranquilo, mais lento, né? Porque eu falo muito mais rápido, né? Bem, acerca da pergunta, eu na Unilab já vou completar 8 anos, né? Então, o Brasil eu considerei como a minha segunda pátria, né? É a casa, então a gente sempre convive com essa diversidade que a Unilab compõe. Então, e uma coisa que é importante sobre a minha carreira de ser DJ, assim, na Guiné-Bissau eu comecei realmente em algumas paradas ali, principalmente do gueto, né? Mas não teve tanto assim oportunidade, porque é certa dificuldade às vezes que você tem que parar. Eu cheguei no Brasil, encontrei a Margarida, que ela é a pessoa que realmente me dá mais espaço, mais oportunidade de me mostrar enquanto meus trabalhos, né? E ela, assim, é uma pessoa que já, pelo menos, fez vários eventos, né? Ela me sempre me convidar, né? Para fazer parte, e agora que há muito tempo que a gente também trabalha juntos, né? Nessa luta. Então, pensando sobre os DJs, né? Falando sobre isso, que na verdade a gente pensa o corpo Unilab. O corpo Unilab realmente é essa diversidade. A Unilab é compõe de várias diversidades, de povos, de nações. Pensamos sobre nós africanos, temos 5 países que compõem: Angola, Moçambique, Santo Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Guiné-Bissau, entendeu? E sei que chamam Cabo Verde, né? Sim. Então, temos também o outro que é Timor-Leste, que é a Ásia, por exemplo, né? Temos pessoas da casa, que é os brasileiros, né? A gente vai trazer toda essa diversidade musical ali no espaço. Porque o próprio palco aberto, ele trabalha, né, com essa identidade, né? Ela realmente traz essa pluralidade, né? Da sociedade que compõe a Unilab, né? Então, a sociedade acadêmica é uma sociedade que nós sabemos que essa crise humanitária, essa situação que a gente vive atualmente de pandemia, ninguém tem a saúde mental. A gente está fazendo essa aula à distância, muitas vezes a gente está estressado, a gente está com loucuras, com séries de problemas. Então, pensando sobre esse evento, realmente é pensando de estressar a vida, ou seja, de estressar algumas coisas que nos incomodam, relaxar a mente, o corpo, porque a música é a vida. Então, nós vamos trazer muitas músicas realmente que representam a casa. Os povos brasileiros nunca vão sentir, não, poxa, eu cheguei nesse lugar aí,
não senti nada bem porque não passou a música da casa. Ou os cabo-verdianos, ou os angolanos, todo mundo vai estar satisfeito porque a música que vai passar ali é uma música que compõe realmente o corpo desses sujeitos que vão estar ali. Então, nós sentimos muito orgulhosos realmente de fazer esse evento, porque a própria Unilab, ou seja, a Redenção e a Carape, ou a Carapenses, eles estão mortos psicologicamente e fisicamente, porque ninguém está se relaxando, ninguém está pelo menos se dando fôlego. A gente fica nesse espaço acadêmico, estudo, muito estudos. A gente não tem como para viver no mundo do mundo da diversão, porque a Unilab muitas das vezes também não abre esse espaço de diversão para nós. A Margarida sempre traz para nós essa iniciativa fantástica com o Alonso, né? De nós tentarmos levar essa diversidade musical, esse corpo que sempre nos alimenta, enquanto um sujeito também que precisa relaxar a mente. E que legal você falar sobre essa questão da diversidade, sabe, Emílio? Porque a gente vive em... A ideia dessa minha iniciativa, né, do Maciço Cast, é essa integração de 13 municípios, uma região que é muito pequena do Ceará. Né? A gente está falando de 13 municípios que, acho que juntando todos, não chega a 200 mil habitantes, né? Todos os municípios do Maciço talvez não chegue a isso tudo. E mesmo aqui existe uma variedade cultural. E nós, muitas vezes, né, as pessoas que não conhecem um pouco de geografia, às vezes enxergam também os africanos como se fosse uma única coisa. E não é, obviamente que não é. Né? Nos 6 países lusófonos, 7 países lusófonos que compõem a Unilab, tem uma diversidade cultural tremenda. Então esse projeto ele vai trazer muita coisa, não é verdade? Na verdade é isso mesmo que você falou, né? A gente pensa esse horizonte que compõe esse mundo pluriversal, né? Que a Unilab sempre é construído. E também que não só redencionista carapenses, por exemplo, vai fazer parte. A gente tem a oportunidade realmente de próprios fortalecenses, né? E próprio outras localidades do município de Maciço e Baturité também vai estar ali, porque é uma festa que tem uma dimensão que estende a diferentes partes de Maciço e Baturité, né? Uhum. Então, por isso que nós não pensamos só num espaço a determinados sujeitos, por exemplo, que fica mais próximo da casa, mas nós pensamos também em sujeitos que fica muito mais longe da casa para a gente saborear esse mundo, né? Que está sufocado, que nós estamos sufocados, né? De certas outras mazelas que nos enfrentam, dificuldades que a gente não tem como, a gente precisa realmente libertar a mente e o corpo para relaxar com esse evento, primeira edição do Palco Aberto. É uma coisa que realmente ninguém estava pronto, não sabíamos quanto tempo ia demorar, ainda bem que a gente já está podendo realizar, né, esses eventos testes aqui mesmo na cidade de Guaramiranga nos últimos finais de semana. Tem acontecido alguns eventos testes aí de receber público, né, de ter um retorno às atividades, porque a gente fala muito na parte cultural, né, a ideia de vocês, obviamente, que é essa parte cultural, mas a gente também precisa ver a questão financeira, né, a questão de quem investiu. Poxa, donos de espaços, donos de equipamentos, donos de restaurantes, toda essa turma teve um impacto muito significativo. Meg, e essa ideia surge de onde? Assim, como é que ela nasce, essa ideia do palco aberto? Bom, como o Emílio estava falando, né, a gente se percebe como múltiplo dentro da Unilab, né? E a gente, como somos os veteranos da universidade, a gente é a galera que já está há muito tempo no nosso curso, né? Já estamos finalizando o curso, né? A gente é um pouco cobrado, né? Eu como representante do curso de antropologia, o Afonso também, o Emílio, a gente é um pouco cobrado porque a gente era quem produzia, né, as caloradas da Unilab, né, entre outros eventos. Então, sempre a galera chega pra gente perguntando: e aí, galera, já tá voltando os eventos presenciais? Vai ter alguma coisa? A Unilab vai ter alguma coisa? Já tá tendo em Guaramiranga, né? Teve o Festival Jazz Blues, e aí a galera fica
pressionando também, né? Porque é uma pauta da universidade, né? A cultura, né? Essa criação desses espaços de interação cultural, né? E principalmente um espaço que você consiga colocar todas as nacionalidades, né? O máximo possível de representações, né? Ali dentro também. Então, para nós é bem isso, né? É uma questão de responsabilidade mesmo com as pessoas que a gente representa, né, que são os estudantes dos nossos cursos e também de outros cursos, né, que nesse momento também, né, já solicitam que esses eventos ocorram. A Unilab, ela também já vai começar, está voltando, o Festival das Culturas também vai acontecer, né, também bem limitado, né, com a questão do público. Então, a gente surgiu disso, né, surgiu dessa proposta das demandas mesmo do nosso curso, né. Tiveram várias entradas de estudantes, né, e a gente não teve nenhuma possibilidade de recebê-los dentro da universidade, né, nem os estudantes de outras nacionalidades, né, que chegaram, os estudantes internacionais, eles também não tiveram essa recepção que a gente teve quando a gente chegou na universidade, né, e nem os daqui mesmo, do Ceará, os estudantes do Maciço, que entraram nas últimas vezes e tiveram apenas o contato remoto com a universidade, né, eles também não tiveram essa recepção dos veteranos, né, então é uma questão de responsabilidade também com o nosso público. Eu também realizo eventos aqui em Acarape, Redenção, eventos culturais, então também sou cobrada um pouco. E aí a gente demorou um pouco, né, a pensar em alguma coisa justamente por esse momento pandêmico. A gente também não é irresponsável de fazer qualquer coisa, né? A gente tem que estabelecer um pouquinho de segurança, tem que oferecer essa segurança para as pessoas que vão estar, né, no presencial. E aí é por isso que a gente tem coisas que vai ser possível, tem coisas que não vai ser possível, justamente por esse momento, né? Mas é isso, né? O evento teste, né? E a proposta é que ele ocorra, né, uma vez por mês ou a cada 6 meses, é uma proposta do nosso grupo, né, que ele venha sempre acontecendo como forma, né, dessa interação cultural, de oferecer esse espaço de interação cultural dentro da universidade, fora dela, e uma interação cultural também da universidade com o entorno, né, com o território local, com o maciço, né, a gente entende evento também como isso. E é um momento também da gente movimentar o setor de eventos, né, que, como você disse, foi um setor muito atingido. Né, quem aluga espaço para evento, ou som, ou buffet, qualquer coisa desse tipo, está prejudicado, né, porque tem pouquíssimos eventos ocorrendo. Então, gera também uma economia, né? A cultura, ela também gera essa economia, que é importante, né? Não só para a universidade, mas para os fornecedores locais. Então, é um diálogo bem interessante, é uma interação múltipla, né? Do universo todo que a Unilab permite alcançar, junto com o Maciço, né? Então, veio disso. Te respondi? Não, sem dúvida nenhuma. Aí agora eu já sei que você tem essa pega mesmo de movimentação, né, de eventos e tal. Eu posso falar até como a gente sofreu muito, né? Obviamente que a Redenção, o Acarape, principalmente, o polo aí é muito mais universitário, né? Então a economia, uma parte significativa da economia gira em torno da universidade. Mas essa parte do maciço mais a serra, né? Não sei se os meninos já tiveram a oportunidade de conhecer, né? Que é a parte alta do maciço, essa parte de clima mais ameno, né? Um pouco mais frio. Mas isso aqui é basicamente o turismo, né? Tem uma parcela significativa do turismo. Então, eu também trabalho com evento, né? Eu sou fotógrafo, então sempre que tem uma demanda de trabalho, sou procurado vez ou outra, né? E aí quando acaba tudo isso, a gente sente também, né? É uma parte do orçamento que vai embora. Muito importante isso estar voltando, muito importante isso estar tendo essa oportunidade de retomada, né? A gente viu aí algumas portarias recentes aí do governador já liberando, o governador do estado, né? Já liberando muita coisa.
Então isso é muito relevante. Ô Afonso, quanto tempo já aí de Brasil, cara, você? Ok. Eu tô aqui há 4 anos. 4 anos, Aqui que há legal. 4 anos. Fiz 4 anos no mês de agosto, 14 de agosto. E Este assim, tanto você como o Emílio, nesse período desse. O Emílio 8, né, Emílio, que você falou? Já retornaram aos seus países, assim, alguma vez? Nesses intervalos de tempo? Nesse intervalo de tempo? Ok. Eu de fato ainda não retornei no meu país, né? Aham. Estou aqui durante esse todo o tempo, 4 anos, só estudando e focando em outras atividades. Mas espero visitar o meu país e retornar para dar continuidade nos meus estudos. Visitar ou retornar? Qual é a Não, ideia? espero ir visitar, né? Visitar e depois voltar aqui para a vida continuidade, né? Ah, legal. Continuidade dos Você, meus Emílio, estudos. voltou alguma vez já em Guiné? Bom, o estudo sempre influencia, né? Aí você sai do outro, entra no outro. E depois que eu terminei aí o sociologia, o mestrado já vem na cara, não sei mais se doutorado vem na cara. Então, enquanto ainda também questão da pandemia, não dá para voltar para casa, para visitar a família, né? Mas tomara que um dia que eu volte, né, para saborear um pouco com a família. Bom, interessante, importantíssimo, né? Mas 8 anos de Brasil aí já deve ter muita história para contar. Eu quero escutar algumas delas depois. Mas aí vamos voltar lá pro Afonso, né? Afonso, há 4 anos atrás, né? Obviamente, quando você chegou, a recepção foi totalmente diferente, né? A recepção para os alunos vindos aí de outras nações, né? De outras pátrias, né? Isso pesa nessa recepção de vocês, nessa chegada de vocês, nesse primeiro contato de vocês aqui no Brasil, aqui na Unilab, essa receptividade festiva, né? Essa coisa, ela pesa, ela facilita na vida de vocês? Facilita, porque primeiro é um dos momentos muito importantes, né? É um dos momentos que a gente fica totalmente assim, à vontade e sente de fato, ou seja, é um dos momentos que eu me senti muito bem recebido, né? Por quê? Porque primeiro pela própria universidade, né? Que teve aquele momento de recepção pelo espaço, né, de convivência, né? Teve um momento muito bom, né? E até agora tem sido também, né, um momento muito bom com o pessoal todo do município, né, de Redenção Acará, né? Então, essa parte festiva, né, é um dos degraus para essa integração de vocês a esse espaço universitário. Sim. Aí já passando aqui pro Emílio, um pouco mais distante, né, Emílio? Há 8 anos, né? Então, a Unilab estava nos seus primeiros passos, né? A Unilab tem quantos anos, Meg? Você sabe me dizer? Eu tive algum contato com a Unilab em 2010. Tô certo? Sim, ela está fazendo 10 anos, né? 11 anos praticamente, a universidade. É esse tempo, né? Eu tive uma função de secretário da educação aqui em Pacuti, uma época, e foi justamente quando o primeiro campus ali, aquele que é bem em frente aquele monumento, né, da Negra Liberta, né? Eu acho que é esse o nome. E aí a gente foi levar os primeiros alunos, e aí teve aquela coisa de alugar casa, alugar espaço para aqueles primeiros que estavam indo ali, com essa sensação de orgulho muito grande de ter uma universidade federal aqui na nossa região, né? Um campus universitário de uma universidade federal dentro da nossa região. E aí, Emílio, o que eu queria te perguntar era exatamente nesse contexto, né? Como é que aparece a Unilab na tua vida, cara? Como é que surge essa possibilidade de cruzar o oceano aí e vir aqui pro Brasil para fazer um curso superior, cara?
Bom, para mim é um grande desafio, né? Por acaso, nós todos africanos, né? Bem, assim, eu tive a oportunidade de estudar no Centro Cultural Brasil, do meu país. Lá também a gente estuda de graça, né? Fazer comunicação de expressão e literatura brasileira. Aí eu tive a oportunidade de conhecer muitas coisas sobre o Brasil. Aí também, quando esses editados saem do Brasil, sempre passa lá na turma quem quer candidatar para a Bolsa do Brasil e tudo mais. Né? Aí surgiu a Unilab, né? Nós também fomos os primeiros convidados ali para fazer parte. Eu tive a oportunidade realmente porque não é tão fácil assim ter um acesso ao ensino superior, né? Porque, na verdade, ainda existem séries de problemas que têm que ser trabalhados, né, para uma educação de qualidade, uma educação gratuita. Então, isso faz com que realmente eu tenha um sonho de me formar, né, de ser alguém na vida, por exemplo. Então, eu pensei isso e aí tenho que deixar as minhas famílias, que não é tão fácil, aí tem que... Mas só que eu pensei o Brasil como... também faz parte da minha comunidade, porque o CPLP, aí sempre a gente tem essa língua comum, né? Que é a língua portuguesa. Aí me encaixa ali muito bem, né? Aí eu cheguei aqui, só que existem também algumas dificuldades, né? As dificuldades em termos de variação dessas variedades linguísticas, né? O que eu falo, por exemplo, algumas pessoas entendem, Nil, você fala muito enrolado, eu não entendo nada, você tem que falar como cearense. Então, esse primeiros choques culturais ali, né, que eu tenho aquele aprendizado de um português da Guiné-Bissau, né, de que você... Aqui é proibido falar a pessoa de rapariga, porque rapariga tem uma alta conexão, entendeu? Mas lá a gente fala rapariga de boa. Aí foi um choque na sala de aulas, quando a professora pediu, vamos organizar uma turma, aí eu falei, bom, vou fazer com essas raparigas aqui. Aí a menina com choque disse, não, rapariga é sua mãe. Entendeu? Então, eu não sabia, porque também eu não tive, assim, uma informação, o que eu posso falar, o que eu não posso falar, entendeu? Mas eu fui, primeiras partes, assim, 2014, eu fui muito bem recebido, né? A Unilab naquela época é cheio de cultura, diversidade, brincadeiras, de alegrias, fantásticos, né? Mas só que a cidade tem um problema social ainda muito forte, né? Há questões de um pouco de preconceito, né? Próprio da nossa chegada. Aí isso faz com que a sociedade que tem um olhar único das coisas, o que é África, essa África periférica, essa África que é considerado como um país, não como um continente, né? Aí a gente começou a ser um pouco simpático com as pessoas no local, né? Para a gente fazer as pessoas tenham oportunidade de conhecer essa África que às vezes eles desconhecem, às vezes camisa de turpa, né? Dessa África, às vezes que eles enxergam. Aí existe essa harmonia ali, né? Algumas pessoas aceitaram, algumas pessoas que entraram também na Unilab começaram a falar para os pais deles, não, aqueles africanos são assim, é isso, aquilo. Aí começaram a diminuir um pouco dos olhares negativos sobre nós. Mas e que, na verdade, se a gente pensa a Unilab, a gente pensa essa responsabilidade que o Brasil tem com a África. Então, o Lula pensou nisso, né? Pensou de que realmente, não, nós, por exemplo, africanos, nós também podíamos fazer parte da casa, porque se a gente pensa a sociedade brasileira, dessa junção de 3 nações de raças, né? Entendeu? Então, se a gente pensa essas raças ali que compõem a Unilab, que compõem o Brasil, e por que os africanos também não podiam fazer parte da casa? Porque tem os seus descendentes, por exemplo, né? Então, ali a gente vem, estamos de boa, tranquilo, né? Mas precisa ainda ser uma consciência cívica da sociedade, uma mudança de mentalidade, né? Para ter um acolhimento muito mais forte sobre nós. E como que muitos unilabianos, né, professores que trabalham essa perspectiva africana, uma educação África, uma educação ligada à história da África e afro-brasileira, aí muitas vezes as pessoas do interior, porque interiorizar a universidade ali não é tão fácil, né? Essa política pública, né, de fazer ali também as pessoas do interior terem oportunidade ali, acesso à educação. Então nós também tivemos essa oportunidade e hoje nós somos pessoas conscientes
pessoas que têm uma crítica das coisas, de olhar as coisas, porque tem da formação para você não ter nada para pagar. É só dizer obrigado e reconhecimento pelo Lula e pelo projeto do PT e pelas políticas públicas do Brasil. Obrigado. Beleza. E olhando assim o outro olhar, né? Daqui a pouco eu quero também escutar as experiências do Afonso. Mas e olhando como quem está recebendo, Meg? Quem está, de repente, chega aquela turma, cria-se uma universidade, mas não uma universidade como a gente estava acostumado, né? Como era até então, né? Com uma proposta justamente de somar culturas, de agregar povos distintos. Como era estar no Acarape nesse momento, né? Como foi assim esse impacto? Excelente pergunta, né? A gente gosta sempre de falar, né, sobre esse momento, né? Uhum. A gente percebe, né, a importância da implantação da universidade nos diversos setores, né, da cidade, né? Não impactou, né, só no setor da educação, né? Apesar desse ter sido o maior impacto, né, que é o acesso ao ensino superior, né, que o maciço de Baturité inteiro, né, pode ter esse acesso, né, aqui pertinho, né, você pega um ônibus, desce, você já tem acesso à universidade. É interessante que a gente ainda estimule outras políticas ainda mais nessa área, né, do acesso, para que os jovens que moram um pouco mais distante da universidade tenham acesso. Então, Acarape e Redenção... Me deixa só fazer uma pontuação nisso aqui, tá, Meg? Sim. Hoje nós não temos ligação de transporte público, aquele oficial, ligando as cidades do maciço, né? Eu acho que a cidade que chega de transporte intermunicipal é Redenção. Eu acho que é a última cidade do maciço. E uma das ideias disso aqui, de falar com alguns políticos, é que é urgente, grita essa necessidade de um transporte público. Estamos nem falando de qualidade, não. A gente está falando de pelo menos uma oferta de transporte público, porque para o aluno se deslocar, não vamos nem falar em aluno, né? Mas para o indivíduo se locomover de uma cidade como Baturité para a Redenção, que é onde está o campus, ele precisa fazer isso se arriscando em transporte irregular, transporte que não tem uma fiscalização tão significativa. Então, essa daqui também é uma das propostas da gente falar mesmo, sabe? Aqui nesse espaço, que é o Maciço Podcast, da gente falar sobre essas coisas que parece que a gente tá meio largado aí, né? Tá meio sem esse amparo. Desculpa aí por ter te cortado, mas é porque eu achei que fosse um gancho legal pra gente falar. Sim, mas foi um gancho muito bom, né? Inclusive nós, né, enquanto diretório dos estudantes, né, quando a gente estava assumindo, né, a diretoria dos estudantes da Unilab, era uma coisa que estava sempre na nossa pauta, né, o transporte, né, inclusive a própria carteirinha estudantil, né, aqui dentro do maciço é urgente mesmo, como você falou. Nós precisamos realmente democratizar esse acesso, né? Não adianta nada ter uma universidade interiorizada se a gente não oferece o acesso a ela, né? E o transporte é uma das coisas que está intimamente ligado a isso, a questão do acesso, né? E a Acarape e Redenção, né, foram impactadas de diversas maneiras, como eu já havia falado, na educação, a construção civil, né, porque vieram muitas pessoas morar em Acarape e Redenção, então tivemos que, né, as cidades tiveram que se adaptar a isso, mas foi um momento também que a economia das duas cidades, né, tiveram um grande aumento, né. Fora isso, o próprio público mesmo, o consumidor, né, a gente está falando aqui de mais ou menos 400 pessoas de algumas da nacionalidade angolana, 600, 700, 800 de estudantes guinenses espalhados pelo campus do Ceará, Bahia, né? Então, são muitas pessoas, né? E isso gera, né, cada pessoa consumindo todos os produtos, serviços locais, né, isso gera uma economia muito grande.
né? Sem falar dos impostos que a universidade paga também, né, para as prefeituras. E isso, com certeza, gerou uma receita que não tinha, né? Então, possibilitou muita gente até permanecer mesmo em Acarape e Redenção, né? Não só para estudar, mas também para trabalhar. A gente sabe que só a universidade, sem outras políticas públicas, né, não faz tanto efeito, mas a gente sabe que se a universidade, né, agregar junto com o poder público local, né, como você está sugerindo, essa pauta do transporte, que a gente já é uma coisa que a gente já tem, então que a universidade também consiga, né, dialogar com o poder público local para a gente oferecer ainda mais acesso, né? A gente, é mais ou menos isso, né? A questão do impacto mesmo de Acarape Redenção foi muito significativo. Como a gente estava falando a respeito dessa questão do transporte, né, dessa questão das distâncias, por exemplo, Pacuti fica a 33 quilômetros da cidade de Redenção, né? Com esse acesso novo ali, né, a gente tem uma possibilidade. Se a gente for colocar Guaramiranga via esse acesso, dá 40 quilômetros. São distâncias que são curtas, não são nada de absurdo. Eu costumo dizer para os meus alunos, né, que se você for um caba desenrolado, como a gente chama, como a gente fala, se você tiver uma bicicleta boa, você consegue chegar na Redenção. Eu já fiz isso de pedal algumas vezes, né? Quando estava pedalando, quando o joelho ainda não tinha. Fiz até caminhando algumas vezes, faço parte aí de um grupo de caminhadas. Mas a gente sabe que nem todo mundo tem essa capacidade, e é óbvio que isso são coisas esporádicas, mas esse acesso ele precisa acontecer, né? Essa ligação entre os municípios ela precisa ser reativada, ela precisa ser muito bem feita. Não é a demanda para a população resolver. Isso é uma demanda que precisa partir da solução, precisa partir por parte de quem comanda, né? Quem está nos poderes. E aí, querendo saber também sobre essa coisa de integração ainda, né, Afonso? Eu queria te perguntar, assim, existe... A Meg falou em alguns números aí, né? Eu confesso até que me deixa assim meio desnorteado, né? Compreender essa presença tão grande da ordem de 400 de uma nacionalidade, 600 de outra nacionalidade, enfim... Existe a pergunta que eu faço para o Afonso é a seguinte: existe alguma aproximação natural, angolano com angolano, moçambicano com moçambicano? Existe essa aproximação natural? Ou dentro do campus, dentro da universidade, rola naturalmente essa mistura? Como é essa aproximação de vocês, principalmente vocês que estão vindo? Ok, obrigado pela pergunta, né? De fato existe uma interação muito boa, né? Muito boa, por quê? Porque a interação começa a partir da sala de aula, né? Porque a gente na sala de aula acaba por encontrar estudantes de várias nacionalidades. Ou, por exemplo, eu já estudei com estudantes da Guiné-Bissau, Moçambique, Cabo Verde e Brasil, né, que no caso é o país onde eu estou nesse momento, né. Então, a interação começa a partir nesse momento, em sala de aula, e depois a gente vai expandir, né, para outros espaços, como, por exemplo, nas festas, né, que a gente organiza. Tem a Calorada também é um espaço que tem sugerido muita interação entre os estudantes, né. Tem aquela integração também no campo acadêmico, quando a gente nos dividimos que é para fazer os nossos trabalhos acadêmicos, né? E realmente eu consigo perceber que existe uma integração muito boa. E a você, como é que chegou essa ideia de também cruzar o oceano, de vir aqui para o Brasil? Como é que se deu esse teu processo? Quando você ainda estava lá em Angola, e como se dá o teu processo de vinda aqui para o Brasil? Ok, mais uma vez, obrigado pela questão, né? O meu processo se deu através do meu irmão, né? Meu irmão, ele fez
a inscrição, né? Ele ficou a saber sobre a Unilab, né? Na verdade, eu já trabalhava na embaixada do Brasil em Angola, só que eu não me apercebi ainda que tinha esse projeto, né? Que é a Unilab. Depois, o meu irmão ficou a saber primeiro que eu, me deu a conhecer e ele me inscreveu, que é para fazer a prova, né? A gente fez a prova, né? Fizemos a prova lá em Angola e consegui, de fato, aprovar. E a gente teve depois aquele processo de tratamento das documentações, né? Que foi também um processo muito lento, né? Por quê? Porque a gente tinha que esperar certas documentações para serem tratadas, ou seja, temos que depender dos ministérios, das instituições do nosso país, né? Seguir esse todo o processo e depois tivemos que vir para cá. E quando viemos para cá, tivemos também a recepção dos monitores. Os monitores foram os primeiros estudantes, né? Que ficaram a nos orientar como é que a gente poderia tratar outras documentações aqui, né? Para a gente estar aqui legal, para a gente estar também completamente assim, para a gente estar oficialmente legalizado, né? Como estudante da Unilab e como também estudante estrangeiro, né? Uhum. Então foi um processo desse gênero que foi muito legal para a gente. Legal. Eu consegui responder a questão. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Existe alguma necessidade de... Aliás, vocês têm algum documento para aportar, para andar com ele, para que não seja o passaporte? Já existe assim, alguma documentação específica para vocês? A gente usa o RG, né? Para ir de um lugar para outro, sem tanto problema. Sim, a gente também usa uma documentação, né? A gente usa a documentação do RNE, não do erro, né? A gente usa sempre, e a gente tem sempre que renovar, né? Tem sempre que renovar na Polícia Federal, que está localizado em Guatemi, né? A gente legaliza sempre para estar legalmente aqui. Legal. E quando a gente tem a situação do passaporte, no caso, o passaporte, se tiver fora do prazo, a gente tem que nos deslocar que é para outros espaços, como, por exemplo, no Rio de Janeiro ou em São Paulo, né? Espaço, estados que têm embaixadas, né, do nosso país, ou uma representação do nosso país aqui, no Brasil. Massa. Emílio, você lá no começo, cara, e aí eu tô falando aqui, eu não sou jornalista, tá? Eu também sou de humanas, tá? Como vocês aí também são. Tá certo. Né? Tem humanidades, tem sociologia e tem antropologia. Eu sou da história, tá? Então, me permita essas curiosidades também. Emílio, lá algum tempinho atrás você falou dessas questões idiomáticas, né? Do uso de alguns termos que incomodaram ali no primeiro momento, até você saber, né? Quais poderiam utilizar e tal. Uma dúvida também que recai para mim você identifica muita diferença, por exemplo, na maneira como o Afonso fala? Certamente você percebe nós cearenses temos um sotaque muito particular, né, Meg? A gente tem um cantar ao falar, né? Mas você também percebe isso também das outras nacionalidades, Emílio? Tem essa dificuldade, digamos assim, na utilização do idioma? Sim. Eu não sei tá me ouvindo? Tô ouvindo perfeito. Não sei se a minha pergunta ficou legal aí, se deu para compreender legal o que eu tô querendo dizer. Acho que compreendia que, na verdade, é assim que esses 5 países africanos que compõem a Unilab, que a gente chama de PALOPS, né? Cada um desses países tem as suas variações, né? Em termos de variação linguística, né? O modo de falar, né? Muitas pessoas usam esse termo, sotaques, mas eu não uso mais esse termo, não, porque as pessoas têm os seus sotaques mesmo de falar a língua portuguesa. Mas eu vejo essas variantes que eles utilizam na língua, né, de cada um, essa diversidade riquíssima da língua,
que nós temos, né? Então, eu me compreendo. Eu lembrava na época que eu falava que os angolanos falavam muito rápido. Eu não entendo. Eles falam muito rápido na época, porque eu não entendia Elquias, que é meu primeiro amigo aí, angolano. Aí também os brasileiros falam que os angolanos falam muito rápido. Aí chega um angolano e falou que os guineenses falam muito rápido. Eu não entendo eles. Então, existe aquelas... A forma de, quer dizer, de tentar adaptar ainda, né? Como que a gente pode, pelo menos, se encaixar ali, na sala de aulas, né? Cada um acha que o outro fala mais rápido. Alguns falam que os brasileiros também falam coisas muito difíceis que a gente não entende, né? Então, ficamos ali nesse mundo para tentar adaptar, viver um pouco ali, entender as coisas. Mas eu sempre fui muito criticado porque eu não falo cearense. Entendeu? As pessoas dizem, Emílio tem que falar cearense para a professora entender, porque a pessoa não entender nada, né? Então, eu preciso me adaptar ali na casa para os próprios cearenses também me entendam, por exemplo. Aí também eu cheguei aqui, a gente tem aqueles olhares sobre o Brasil, porque nós assistimos muitas telenovelas, né? Então a gente tem um olhar sobre o Brasil. A gente chegou aqui no Ceará, aliás, na Unilab, Redenção. À noite, por exemplo, madrugada, nós chegamos. Eu perguntei para o cara que trouxe a gente para cá, né? Se aqui é o Brasil. Disse, sim, é o Brasil. Mas como assim? Não tem prédio, não tem nada, não tem aí, é só assim mesmo, né? Entendeu? Aí foi um choque. Tem muitas pessoas que começaram a chorar como se fosse não é o Brasil, né? E no outro dia, acordamos, aí começamos a ver coisas estranhas. Eu perguntei, mas será que é aqui o Brasil? Mas cadê aquele Brasil da novela que a gente sempre viu? Né? A gente vê esse tipo de Brasil que tem coisas esquisitas, coisas difíceis, né? E dali, eu nunca tive a oportunidade de contatos com angolanos no meu país, né? Eu nunca tive o contato com cabo-verdiano, com santomense, principalmente com timorense. Né? E quando eu comecei a ter o contato com os angolanos, mas eu sempre tive a oportunidade de assistir shows dos angolanos na Guiné-Bissau. Mas para conviver, como que eu convivo, por exemplo, com meu grande amigo, irmão, o Alonso, o Elquias, outras pessoas, ali eu me comecei a entender, poxa, quanto mais eu aprendo com o outro, esse outro que traz a experiência, o conhecimento. Então, essa integração que a Unilab compõe é um tipo de trocas, é um tipo de partilhas de conhecimentos. É um saber que você não pode imaginar como que a gente conseguiu, vai sair muito bem, né? Vai ter uma consciência sobre a vida humana, uma consciência sobre a vida acadêmica, uma consciência sobre tudo. E sobre a cultura, eu, por exemplo, eu vim como o ator, como aquela pessoa que trabalha, por exemplo, com teatro, né? Aquela pessoa que trabalha com dança, tanto contemporânea como tradicional. Então, eu vim desse mundo da cultura. Eu encontrei a Margarida. Eu falei, poxa, agora que eu vou estar mais estável ali no Brasil, porque eu conheci uma pessoa também que me identifica da cultura. Por isso que ela me fez realmente a me construir ali, nesse espaço cultural, dessa diversidade cultural brasileira. Da música, da dança, eu aprendi a dançar forró, eu aprendi a dançar samba, eu aprendi a dançar muitas outras coisas, porque você precisa entender, você precisa saber dançar, você está na casa, tem que estar à vontade, tem que se sentir acolhido, né? Então a Margarida, ela abraça, né, muitas pessoas ali, para aprender com a cultura do outro, como ela aprendeu com a minha cultura. Então, como que eu falei de que alguns professores da Unilab, eles acharam que muito bem importante nós, africanos e brasileiros, tanto indígenas, quilombolas, etc., entender a Unilab como um palco dessa diversidade da mostra cultural. A Margarida é uma das iniciadoras desses projetos há muito tempo sobre saraus, sobre aquele negócio que ela chamou mesmo, que eu esqueci alguns outros eventos, né? Mas também para não me alongar muito, desculpa que o sociólogo fala muito, Alonso,
Me perdoe, porque quando eu não falo mais, as coisas vêm na cabeça. Então, para não me alongar muito mais, é que eu sinto muito mais acolhido, como que eu falei no início, que o Brasil considerei como a minha segunda pátria. Cara, nós somos de humanas, cara. Cara, de gente de humanas fala pra caramba. Então, e essa é a ideia daqui do podcast, tá? Isso aqui é pra gente conversar mesmo. E eu tô me amarrando na conversa de vocês. Meg, me fala uma coisa. Você já teve contato com todas as nacionalidades, né? Se você é uma produtora cultural, então nem se fala. Você já precisou aí trocar ideias com muita gente. Tem alguma galera que seja mais fácil? Tem uma galera que seja mais complicada de entender as coisas? O fato, por exemplo, do Timor ser um pouco mais afastado, né? Tem aquela distância geográfica mesmo, já com uma outra formação étnica, né? e cultural. Existe uma turma que seja mais fácil? Os angolanos são mais assim? Ou o que você conta dessa turma aí, dessa galera? Bem, tava rindo aqui, viu, Emílio? Das suas histórias são maravilhosas, animam qualquer noite. Voltando, né, Laison? Bom, a gente discute bastante nessa questão das línguas aqui, a gente busca sempre, tá dando oficina, né? Não existe só a variação linguística, existe também a vinda de outras línguas, né, para cá para o maciço, né, que são os crioulos da Guiné-Bissau, os crioulos das outras nacionalidades. Alguns alunos também angolanos, né, que eles têm além da variação linguística, né, eles também falam outras línguas, né, então uma única pessoa consegue falar 2 ou 3 idiomas, né, dependendo da nacionalidade. Então a gente tem realmente uma pluralidade, e a antropologia ela faz esse marcador, né, principalmente aqui no maciço, né, que é interessante a gente colocar, né, que a língua mais falada aqui no maciço, né, depois do português, é o crioulo da Guiné-Bissau, né, pelo número de pessoas da Guiné-Bissau que temos, né, morando aqui no maciço. Então, o crioulo da Guiné-Bissau a gente tem que colocar, né, tem que fazer esse marcador, né, Emílio? Muito interessante essa observação, viu? Mais muito falada depois do português, é isso. Então, a gente faz essa demarcação mesmo, né, para a gente não ter apenas o português como uma língua hegemônica, né, que é uma língua colonial, né, e a gente tenta, né, dentro da Unilab, a gente tenta fazer esse movimento da descolonização, né, então a Unilab, ela passa também por essa ideia, esse conceito de descolonizar, né, o currículo, nosso currículo. Então, o português é importante para a gente nos entender, mas a gente celebra toda essa diversidade, né, linguística, né? Não só as variações, mas os outros idiomas. E assim, sobre qual língua, qual nacionalidade, né? Eu acho que cabo-verdianos, né? Na minha opinião, eu sinto o português mais próximo do português do Brasil, né? Eu não sei se é só opinião minha, tá? Mas eu sinto, assim, por conviver. Os angolanos, né? Eu convivo muito com o Alonso. A gente vai entender depois de um tempinho convivendo com eles. Logo de início você percebe, é meio complicado mesmo, é uma variação linguística bem complicada. Então, vim entender depois de um ano aí de convivência, e ainda hoje ainda tem alguns mal entendidos. Eu pensei que você tinha falado aquilo. Não, eu falei sobre isso. Então, a gente a todo momento tem que estar focando nessa questão da comunicação, né? A gente acha isso importante porque às vezes um fala uma coisa, outro fala outra, e parece que todo mundo entendeu. Mas não, né? Fica subentendido muitas palavras, né? A própria interpretação, né? Como o Emílio falou, uma coisa que significa uma coisa que não é a mesma coisa, né? Não significa a mesma coisa em outro país. Então é uma coisa que a gente tem que ficar atento o tempo todo, né? E é uma convivência diária, né? Com essa variação linguística, é diário mesmo.
né? E aí é com o tempo mesmo que a gente vai acostumando. Logo no início a gente tem o problema, a gente precisa até de alguém, por favor, traduz o português para o português. Mas e nas questões de, vamos chamar, questão de gênio, né? Assim, existe uma turma que seja mais, como é que eu posso dizer, mais receptiva às ideias dos brasileiros. Tem uma que seja mais arredio. Isso aqui não vale a pena combinar com a... Só citando o exemplo, tá, Emílio? Com a turma da Guiné, porque eles não vão aceitar. Tem algum desses assim que sejam mais fechados, ou isso é muito individual do personagem, do indivíduo mesmo? Eu acho que quando os meninos vêm das capitais, né, dos países, eu acho que eles têm uma cultura mais globalizada, né, um modo de vida mais globalizado, o estilo de música, ele já escutou o estilo de música, vários estilos brasileiros, né, eu acho que a cultura americana, né, invade todos esses territórios africanos, então a gente tem, quando chega aqui no Brasil, a gente consegue também se comunicar através disso, né, nossas músicas, então é uma coisa que é incomum, né, nas nacionalidades. Eu acho que os angolanos e os guinenses, eles têm, né, eles consomem cultura brasileira no país deles. Então, quando chegam aqui, eles já têm uma familiaridade, principalmente a nacionalidade angolana. Eu sinto forte isso, principalmente os que são de Luanda, né, de Luanda mesmo, a galera que já assistiu novelas brasileiras, estragou a juventude todinha assistindo Malhação, como a gente também. Vou pegar a fala do Emílio aí de novo. Cadê o Brasil, né, cara? Cadê aquele Brasil da Malhação? Não tem. Não existe, aqui no Ceará, é difícil. Pura ficção. Alonso, você é de Luanda, então? Sim. O Alonso, sim. E, poxa, aí certamente já é uma visão mais globalizada mesmo. Acho que essa palavra é melhor, né, de se encaixar. Mas existe distinção também, né? Existe uma diferença muito grande entre os países, né? Fazendo pesquisazinhas rápidas aqui, questão populacional, né? Angola muito maior, por exemplo, do que Guiné aí do Emílio. Você também estranhou esse primeiro momento aqui do Brasil, esse primeiro contato com o Brasil? Houve uma estranheza muito grande? Ou você já identificava que existem vários Brasis, né? Porque existem vários Brasis dentro do Brasil, né? É o Alonso ou o Emílio? Pro Alonso. Ok. Eu, de fato, estranhei muito. Não somente eu, né? Porque a gente quando chegou, estava na pousada, né? Ou seja, antes de chegar para cá, que é na cidade de Acarape, Redenção, né? Estão completamente ligadas. Sim. A gente estava lá, quando saiu do aeroporto, né? Viemos de ônibus. Ao chegar aqui, a gente já estava vendo um distanciamento, né? Da cidade, que é Fortaleza, e a entrada até mais ou menos na Guaiúba, né? A Guaiúba, e quando a gente pegou aquela estrada todinha da Guaiúba, né, a gente já estava vendo um distanciamento muito grande. E ficávamos a nos perguntar onde é que estamos aí. Não seria legal a gente estar aqui em Fortaleza, né? Que se adapta como uma cidade que mais ou menos vai de encontro com aquilo que a gente via nas novelas, né, nos filmes, etc., filmes brasileiros. E a gente foi entrando. Quando chegamos até o Unilab, me mostraram isso aqui é a universidade, continuamos novamente, chegamos até Acarape, depois Redenção, e ficamos aqui, nos perguntamos milhões de vezes qual era o espaço que a gente estaria a estudar, né? Aqui. E quando a gente chegou, eu cheguei em 2017, né? Tinha muito supermercado em construção, muitas casas em construção, restaurantes, e a única opção era só mesmo nos adaptar, né? Porque o objetivo era o estudo.
né? E até agora o objetivo é o estudo, um dos objetivos principais, né? Não é que não tenha outro, tem, né? Mas um dos objetivos principais é o estudo e fomos nos adaptando, né? Estudando até conseguir concretizar os nossos objetivos, né? Que é a formação. Massa demais, cara. Bem interessante essa visão, sabe? Porque, poxa, e dá para entrar ainda mais nesse Brasil, viu, cara? Porque tem o Brasil, aliás, a nossa região mesmo, tenho certeza que em Acarape não é diferente, a Redenção não é diferente, mas ainda existem submoradias muito primitivas, né? Pra gente falar apenas, já que foi o que o Emílio falou lá atrás, cadê os prédios e tal, que a gente via nas novelas, aquela coisa toda. Tem gente que mora aí em condições, e vocês sabem dessa realidade, já devem ter escutado falar, bem adversas, né? Então, existem vários Brasis dentro do maciço de Baturité, só pra gente ter uma ideia. Existem incontáveis Brasis nesse nosso estado do Ceará, né? São coisas bem diferentes mesmo, né? Daquilo que é vendido, digamos assim, né? Que é apresentado, né? Tenho certeza que deve ser muito parecido também, né? Com o que se espera de se chegar na África, em algum país africano, Luanda, por exemplo, que é uma grande cidade, né? Eu já vi um amigo contar uma experiência, um conhecido da internet, né? Dizendo que se assustou ao chegar em Luanda por ver grandes rodovias, por ver grandes prédios, né? Ainda tem um desenvolvimento a acontecer? Tem. Mas já tem também uma cidade, é uma capital, é uma cidade pulsante, é uma cidade cosmopolita, né? Que você vai encontrar restaurantes diversos, vai encontrar pessoas diversas nos mais variados lugares, né? Então, cabe muito também a gente apresentar esses diversos lugares, essas diversas possibilidades dentro de um único lugar, né? Olha como o povo de humanas fala, né? O cara vai contextualizar uma outra pergunta e já fala outro monte. Emílio, mas e aí? Esse jeitinho cearense aí já te tocou aí de alguma forma? Essa maneira do cearense ser meio, sei lá, metido a engraçadinho, ser um povo gaiato. Você já conhece essa expressão de ser gaiato? Como é essa tua relação aí com os cearenses aí de Redenção e do Acarape? Bem, eu achei que, assim, pela minha experiência há muito tempo aqui, os angolanos com os cearenses têm acho um pouco da particularidade dessa brincalhão, né? Os angolanos são muito inventivos, muito criativos. Os cearenses são muito inventivos, muito criativos, muito brincalhão. Eu percebi isso de que quando os cearenses estão num determinado lugar, é a festa. É brincadeira, ninguém fica ali em silêncio, todo mundo se curtindo. Eu percebi isso quando nós fomos lá para o Fórum Social Mundial na Bahia, né? Aí que os cearenses chegaram, aí todo mundo sabe que é os cearenses que chegaram, né? Então eles esquentaram o campo, o lugar, todo mundo brincando, é uma brincadeira. Eles têm um negócio que eles falam assim, tipo um código. Que eles falam, aí o outro que é cearense responde, aí já sabe que é o cearense, entendeu? Aí eu percebi realmente esse modo de ser cearense, né? É uma forma muito encantadora, né? É uma forma que você estar ali, você não vai sentir sozinho, muitas das vezes você não vai sentir ali perdido. Mas sempre você vai estar ali porque há muitas festas aí na Unilab, muitas caloradas e tudo mais, né? Aí uma pessoa chegar na festa e ficar de pé olhando. Não, ele já pega na mão para entrar no palco, para dançar, não é para olhar não, entendeu? Então eles ocupam espaço, eles ocupam o palco, eles dançam, eles brincam, entendeu? Aí você vai ver em particular dos guinenses. Os guinenses têm um pouco de receio, timidez, algumas coisas certas. Tem outras vezes só quando bebe, às vezes dá vontade para fazer. Mas enquanto os angolanos, eles já quando chegam ali, eles também ocupam já na brincadeira, né? Eles já chamam toda a galera a fazer isso, né? E tem até um ditado ali que eles falam, o angolano inventa, né? Então, falando sobre isso, é que dessa brasilidade também que eu vivi, não sou de cearense, né? Dessa brasilidade, tem também um termo que a gente usa de guinendade, né?
E pegando essa brasilidade do Brasil e guineidade da Guiné-Bissau, se multiplicando ali, aí eu comecei a entender outra etnia na Guiné-Bissau, porque Guiné-Bissau é um país que tem mais de 36 grupos étnicos, e cada etnia lá, grupo étnico, tem as suas particularidades específicas. A sua cultura, a sua língua, o seu modo de viver, muito diferente. A gente tem uma língua franca que é crioulo, né? Mas também tem as nossas línguas étnicas, que se você ali é mais considerado você nasce para a língua étnica do que falar um crioulo ou português. Português na Guiné-Bissau é totalmente quer dizer, uma língua descartável ali. Apesar que a Guiné-Bissau nos países de Palop é o primeiro que tomou a sua independência. Aí foi uma independência de uma via armada, né? Brutal, sangrenta, né? Aí com que os guineenses acharam que realmente vai romper com tudo que é o sistema do modelo colonial. A língua na Guiné-Bissau, se você vai ver, por exemplo, na nossa Assembleia Nacional Popular, eles falam crioulo, eles não falam português. Em muitas imprensas, eles falam crioulo. Então, o crioulo realmente domina o espaço. Os guineenses, você vai ver o guineense em qualquer lugar aí, eles não falam português, raramente. Eles falam um pouco crioulo aí, muda e fala... Me deixa te fazer uma pergunta. Ela é, obviamente, formalizada, né? Ela é trabalhada na escola. Na escola é trabalhada, mas só que tem algum receio, porque os portugueses acharam que a gente precisa consolidar essa língua porque a gente faz parte da comunidade. Estava trabalhando essa questão de criolofonia entre a língua cabo-verdiana e a língua guinense, para ser universalizada também, para a gente ser uma língua oficial. Mas como o português tem uma força, tem uma dimensão, tem um poder ali, entendeu? Para a gente desvincular disso, existem elites guineenses que não aceitam isso. Porque tem uma aliança dos alienados, das pessoas que são filhos de colonizadores, que não queriam desvincular com essa língua. Queriam realmente seja como se fosse a nossa herança, né? Como se fosse um patrimônio cultural que os portugueses têm que deixar. Então a língua lá, muitas das vezes, se você fala a língua na sociedade guinense, você é muitas das vezes discriminado, é chamado de atrevido, é chamado a pessoa que acha que sabe tudo, que quer mostrar que você é mais inteligente de tudo, né? Na sociedade guinense tem um certo receio ainda de falar a língua portuguesa, por isso que muitos guineenses você vai encontrar que tem mera dificuldade aí de expressar tanto a língua portuguesa, porque não são a nossa prática diária, não são a nossa coisas de dia a dia. A gente vive o crioulo, a gente nada no crioulo, a gente dança no crioulo. Então o crioulo é a nossa identidade que representa em todo o espaço. Que legal. Passou por alguma experiência aí com algum cearense mais gaiato aí? Algum cara que quis armar alguma contigo aí? Disse que a coisa era de um jeito e era de outra? Bem, falando disso, como que eu falei, que os cearenses não posso generalizar, todos são os gaiatos, né? Gaiatice do cearense é essa forma de brincar, às vezes brinca até, não, você tá passando o limite, né? Então, esse gaiatice do cearense, eu aprendi muito isso porque eu sou artista, né? Eu peguei muito desses gaiatice, coloquei nas minhas poesias, nas minhas apresentações teatral, né? Da forma, das representatividades ali, né? Por exemplo, o que eu aprendi muito mais é com Exxon. A Margarida se lembrou do Exxon, né? Exxon é um amigo artista, né? É um cara que realmente você só olha e você entende que, poxa, é um artista completo, né? Então o Exxon aprendi muito, a gente ser muito performance, muitas coisas ali, né? E também aprendi com muitas galeras DCE, né? São as galeras também que você vai ver, né? Eles vão criar um nome para você. Você estar ali com a galera cearenses, da turma lá da Unilab, eles dão um nome, uma identidade para ser batizado como se fosse entrar nesse grupo de gaiatice, né? E também se está ali, por exemplo, eles dão um nome aí que eles me chamam um negócio aí, o Edson me chama um nome aí, que é o primo, mas é um nome muito engraçado que eu até não me lembrei, as pessoas me chamam desse nome porque esse nome ele me deu no teatro, né? Então eu fiquei muito feliz aprender com essa cultura brasileira, especialmente cearense, né, da forma de entender esse modo de viver, essa forma de estar do cearense, que é uma forma fantástica aí que realmente ajuda qualquer um que está na coma para ser liberto aí da vida. E aí, Meg, você bebe de todas essas fontes aí também, você convive com toda essa galera, fazendo antropologia,
Isso deve dar uma mexida aí na cabeça, deve ter muita coisa borbulhando por aí, né? Sim, com certeza. Alonso vai falar alguma coisa sobre... Sobre a gaiato. Você aprendeu a dançar forró, Alonso? Tô aprendendo. Só sai do Ceará agora, só pega carimbo no passaporte quando aprender a fazer os paranauê do forró tudinho. Ok. Mas é isso. Quando você está na universidade, não é só estudar, né? A gente, quando vai passando mais um tempo dentro do curso, a gente começa a perceber que a gente vai precisar se organizar, né? Enquanto centro acadêmico, se organizar enquanto diretório dos estudantes. Né? E aí você passa a representar, né? A ser representante de uma turma, né? De um curso. E nesse curso, né, tem gente de várias nacionalidades. Né? Você tem que conseguir representar de uma forma que as pessoas se sintam contempladas. Né? Que se sintam contempladas. Você é representante de um curso de antropologia, né? O curso tem diversas nacionalidades, então é um pouco responsabilidade sua, né? Entender a cultura de cada uma dessas nacionalidades, entender as demandas, né, os medos, né, de cada um, e é isso. É uma oportunidade também, né, da gente aprender muito. Né, é uma grande troca que a gente vive constantemente. E também somos criticados, né, quando você só está representando os brasileiros em uma parte, então é uma responsabilidade, né? Representar todo mundo. E é isso, é um desafio que já está levando um ano aí dentro da Unilab, né? Como dentro do CA, né? De antropologia. E é isso, é você conhecer e tentar ao máximo, né? Compreender os medos, né? Ouvir também as sugestões, as críticas. Né? E é isso, vai vir de todas as nacionalidades, né? Presentes ali naquele curso. Mais ou menos isso. Eu acho que tem um algo a mais, obviamente, né? O curso de antropologia em outros centros acadêmicos e um curso de antropologia num ambiente tão múltiplo, né? Tão plural, tão diferenciado. Eu acho que dá uma pegada diferente, né? Pessoal, a gente já tá chegando a mais de 1h20 de papo, né? Tô encantado aqui, eu acho que a gente tem... Acho que não sei se os meninos e a Meg vai concordar, mas uma conversa dessa daqui, se for numa mesinha ali, tomando uma cervejinha ali, trocando ideia, rindo, sem o delay, né? Sem os atrasos aí da tecnologia, eu acho que isso aqui deve render pra caramba, viu? Mas não nos faltará uma oportunidade. Daí, a proposta, né, do Maciço Cast é essa mesmo de integração, e hoje ninguém sabe quanto tempo vocês vão ficar por aqui, se vão passar o resto da vida, se já estão a 8 aí, como o caso do Emílio, apenas 4 como do Afonso aí, que ninguém sabe, mas vocês já fazem parte da história da nossa região, aqui do Maciço de Baturité. Vocês já vão levar essa região para diversas partes do mundo, né? Então, é muito justo esse papo com vocês, e quero já deixar aqui amarradinho para qualquer dia desses a gente voltar a trocar uma ideia, seja para apresentar um outro projeto cultural junto com a Meg, ou seja, para trazer uma outra galera para a gente falar de um outro assunto. Mas aí cada episódio eu tenho 3 perguntinhas finais, e aí eu vou querer fazer uma para cada um de vocês, sei que os meninos talvez não tenham tanta apropriação à região ainda, então aqui na minha cabeça eu resolvi dividir uma para cada, pode ser? E aí eu começo com o Afonso, pode ser, Afonso? Pode ser. Então vamos lá. Você, imaginando aí, hipoteticamente, um retorno a Luanda, lá para sua cidade, lá para sua família e tal, me conte aí o que é que você levaria fisicamente, né? O que você levaria para mostrar o teu Maciço de Baturité, esse lugar que você está vivendo já há 4 anos, não sabe quanto tempo ainda vai viver por aqui, e como você contaria a região do Maciço de Baturité, o pouco que você sabe da região, para quem estivesse te recebendo lá. Ok.
Obrigado pela pergunta, né? Eu, de fato, levaria muita coisa. Não só física, Opa, vamos né? lá. Muita coisa. Por exemplo, a tapioca, né? A tapioca é um tipo de... Como é que é comida? Um tipo de comida que eu aprendi a fazer aqui. O cuscuz também aprendi a fazer Rapaz, normalmente. você não precisa mais saber dançar forró, não. Só fazer tapioca e cuscuz, já tá com carimbo de cearense aí garantido. Pois é. A capoeira também, eu faço parte de um grupo de capoeira daqui, né? Daqui de Acarape, né? Do Maciço. Capoeira, o grupo Camuá, né? E um grupo de capoeira comum que eu realmente sinto muito feliz, né? Fazer parte. E levaria o que? Levaria a própria vivência também, né? A própria minha vivência daqui no espaço. Aqui o espaço, esse tempo que eu estou aqui, 4 anos, né? Tive muita interação com o pessoal, tive muita convivência, partilhei bons momentos, tenho amizades, não só com os estudantes brasileiros que residem aqui, mas também com próprios moradores daqui, né? De Acarape e Redenção. Por quê? Porque eu vivi um bom tempo em Redenção e agora estou a viver aqui em Acarape. E, sei lá, uma experiência muito boa que eu levaria, né? Contaria lá em Angola, né? E levaria mais o quê? Levaria também, de facto, levaria muita coisa. Você falava disso, o que eu levaria, né? Mas muita coisa mesmo. Legal, é uma riqueza muito grande, né? A questão alimentar, né? Mas eu acho que é do povo mesmo, né? O povo daqui da região, um povo minimamente receptivo, né? Que vale a pena. Meg, a próxima é para você. Vamos lá. Você convive aí com Acarape e Redenção com muita particularidade, mas tem alguma outra cidade aí do Maciço que te encanta, assim, que você já visitou e disse, rapaz, se eu não vivesse aqui, talvez nessa outra aqui desse para viver. Qual é essa outra cidade, se é que te encante, alguma delas? Olha aí, que pergunta. Sim, já vivo muito tempo, né, em Acarape, Redenção, e já pensei em morar em outros municípios aqui do Maciço, entre eles as áreas mais frias, né, que Acarape, Redenção, meu bem, é muito quente. Eu acho que ganha de todos os municípios aí. Rapaz, Mas a Serra também tá muito quente, viu? Uhum. Mas eu conheço várias cidades, conheço Ocara, Guaramiranga, Baturité, Aracoiaba, né? E dentro dos Palmácia também, né? Eu participo muito dos eventos culturais, então eu vivencio, né, esse campo cultural, né, dentro desses municípios. Então, quando eu viajo para Guaramiranga, para o festival, né, de jazz blues ou de teatro, porque tenho amigos, né, que estão dentro das programações, então a gente é um local que a gente viaja muito, vai muito para essa interação mesmo, né, para assistir ou para apresentar alguma coisa. Né? Então, as cidades que têm atrações culturais, eu estou dentro e moraria com certeza. Que legal, que massa, né? E aí, cada uma delas, sabe? Cada uma tem a sua particularidade. E a ideia é essa, né? Da gente integrar. Poxa, eu conversei com se vocês puderem, tiverem aí um tempo depois, acompanhe aí os últimos episódios com uma ONG de uma comunidade de Aracoiaba. Não é nem no centro de Aracoiaba, é em Vazantes. E lá existe um festival de stop motion. Não sei se vocês já escutaram falar naquela tecnologia de fazer filmes curtos, né? Com aquela... Faz uma foto... Como se fosse fotos, né? De cada frame. E numa comunidade, né? Não é nem no centro. E a gente... Poxa, eu confesso pra vocês, eu não sabia disso, né? Então, tem coisa acontecendo em Itapiúna, tem coisa acontecendo em Baturité, tem coisa acontecendo aqui no Pacuti. Guaramiranga é realmente a mais famosa, né? Mas... dá pra gente integrar isso, tá tudo tão pertinho, cara, tá tudo tão ao lado, né? A gente precisa consumir mais isso, né?
Precisamos. Essa é a ideia, essa é a proposta. E aí a última, meu querido Emílio, seria para você. Você que já está há mais tempo aqui vivenciando, eu gostei muito que você utiliza algumas vezes o termo unilabianos, né? Já existe um pertencimento, um genticílio próprio para quem é da Unilab. E aí eu queria que você me indicasse aí um cara que você acha, e de repente, nem que não seja um cearense, não seja um brasileiro, mas que você me indicasse aí um ou mais pessoas que você acha que daria um papo legal com o Maciço Cast. Não entendi a última coisa aí. Alguém aí que você me indique, que não seja brasileiro de preferência, alguém da sua convivência aí, mas pode ser também um brasileiro, que daria um papo legal comigo, que daria um papo legal com o Maciço Cast, para eu conversar, para eu correr atrás desse cabra aí e pegar, ou uma menina dessas aí. Pô, existem muitas galeras, na verdade, né? Existem muitas galeras, muitas turmas ali. É muitas pessoas, mas assim, eu sugiro assim que você, tanto eu, Alonso, a gente pode sugerir alguns nomes das pessoas também muito influentes, tanto a Margarida, né? Para você pode compor pelo menos 5 pessoas ali que faz diferença dos africanos, até quilombolas, indígenas, se for preciso, né? Para poder realmente ter mais esse encantamento, né? Essa forma que ele trabalha, né? Então eu posso mandar a Margarida o nome, né, das pessoas que eu posso conversar também. Aí o Alonso, né, para mandar para você, aí para a gente ver, né? Mas me diga um assim que vem à sua cabeça automaticamente. Cara, eu acho que isso aí daria um papo legal com o Maciço Cast, assim, um automático que vem à sua cabeça. Bem, eu considero Egas. Egas é a pessoa que dança, que também trabalha muito bem com a questão do corpo, né? E, tirando Egas, eu também um outro menino que é o Manu Man, La Pausa, né? DJ Lunda, tem muitas pessoas lá, né? Que trabalham muitas com essas coisas também, por exemplo. Com as meninas também tem muitas pessoas, porque eu não gosto de chamar os homens, as meninas também. Tem muitas meninas, né, que realmente também você pode, mas vou pegar alguns nomes, porque há muitos nomes ali, né? Eu queria ter um nome mais assim para poder identificar, né? Tranquilo, depois a gente faz aí um meio de campo e vocês me indicam aí bons papos, pessoas que podem dar uma boa conversa. Meg, nosso papo inicial, né, era falar do projeto Palco Aberto. Utiliza aí mais esse tempinho aí, final, para você expor, né? Faça aí sua propaganda do evento, quando vai rolar, como é que faz para participar. Fica à vontade, o espaço é seu. Então, gente, muito obrigado, né, por esse espaço, essa oportunidade da gente divulgar aqui um pouquinho, né, para o seu público, o público aqui do Maciço, Palco Aberto, né, como a gente já tinha dito, vamos repetir que é um evento híbrido, mas a gente vai ter os ingressos, né, disponíveis para um público aí, que vai ser uns 50% só da capacidade local, o ingresso também promocional, que é justamente para ser acessível, né? A gente, nesse momento, não tem como um universitário pagar muito por um ingresso, porque tem outras prioridades na vida. Então, o ingresso é R$10. A gente está fazendo entrega em Acarape e Redenção, né? A programação, né, é composta por DJs africanos e brasileiros, né? Também temos outras atividades culturais, né, que junto com essas atrações musicais vai estar rolando intervenções culturais, né, com poesia, com o audiovisual, tudo ao mesmo tempo, né? A gente tem, né, tentado ocupar bem o espaço, é um espaço que vai ser 7 horas de evento, então a gente começa às 3 horas da tarde, vai até às 22 horas, né? Isso cumprindo as leis, né, que é de eventos, a gente tem, né, só é possível fazer até 10 horas, então a gente vai começar às 3 horas da tarde com
algumas entrevistas, né, dos artistas que vão se apresentar, essa programação mais ao vivo, né, vai ser online, e aí logo à noite que vão ter as outras apresentações, né, que é para o público presencial, e só alguns flashes mesmo vão ficar saindo para o público online, né, só o começo mesmo ali do evento vai ser online. Então é isso, a gente convida todo mundo, né, para participar desse momento, para construir juntos, que é um movimento cultural, né, criado, né, por esse grupo de universitários aqui, né, que é uma forma também da gente atuar dentro do maciço, né, uma forma da gente mostrar as nossas expressões culturais, né, enquanto universitários, enquanto artistas, enquanto produtores culturais. Então é isso, mais uma vez, obrigado. E a gente espera todo mundo. Eu que agradeço demais, tá? Eu fiquei muito, muito feliz aqui com esse papo. A gente começa com uma ideia, mas como eu te falei, né? Vai fluindo. Eu acho que teria papo aqui, mas pra gente não ficar tão cansativo e guardar algumas cartinhas na manga aí pra gente trocar ideia um pouco mais à frente. Faltou só a data, que você não disse, a data certa, precisa, né? E o @ lá no Instagram, né, para a galera acompanhar as atrações e etc. Pois vou só complementar aqui a fala da Mega, né, assessora cultural do evento. E o evento será na cidade de Redenção. Cidade de Redenção, no espaço Complexo Abolição, né? Será no dia 15 de outubro de 2021, esse mesmo ano. Né, um evento que terá muitas surpresas, terá muito a desejar, né? E é basicamente isso. E o @ lá do Instagram? É @palcoaberto 1. Beleza. É só entrar, é só solicitar amizade por @palcoaberto, a gente vai fazer. Vão ver todas as nossas postagens, etc. Beleza, pessoal, foi um prazer, valeu demais aí a participação, valeu Emílio, foi um prazer, valeu Afonso, valeu Meg, espero que a gente possa cruzar caminhos aí qualquer dia desses, foi um prazerzão, até uma próxima. Até a próxima, a gente também espera, né, encontrá-lo presencialmente, se não for nesse evento, mas nos próximos, esteja perto aqui da gente. E aí, né, tô à disposição também pra gente divulgar, se puderem, divulguem aí pra galera, seguir no YouTube, Instagram, porque isso vai ganhando cada vez mais ressonância, né, essas nossas falas. Sim, com certeza. Valeu, boa noite pra todo mundo. Valeu, até uma próxima. pessoal. Valeu, tchau, tchau. Obrigado, tchau. Tchau. E é isso, pessoal. Mais um episódio do Maciço Cast. Hoje um Maciço Cast internacional, né, contando com a participação de angolanos, de guineenses, de uma menina aqui de Acarape, da Unilab, né, dessa universidade, a Universidade Federal, aqui na região do Maciço de Baturité. Esse é o Maciço Cast, um papo com quem faz o maciço. Até uma próxima.